O milagre que Roberta nunca esqueceu. Roberta segurava o laudo médico com as mãos trêmulas. As palavras do otorrinolaringologista ecoavam em sua mente como um martelo, surdez neurosensorial profunda. Sua filha, Sofia, de apenas 4 anos, nunca ouvirá um som sequer. Não há cura. Não há esperança. O coração da mãe se partia ao ver a filha, tão pequena, tão viva, condenada a um mundo de silêncio eterno. Os aparelhos auditivos eram caríssimos, e o implante coclear, uma cirurgia de alto custo, estava além das possibilidades de uma mãe solteira que mal conseguia pagar o aluguel de um quartinho nos fundos de uma casa em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. As noites eram de choro. Roberta se perguntava, por que Deus permitiu isso? O que eu fiz de errado? Ela já havia procurado médicos do SUS, feito filas intermináveis, ouvido promessas vazias de políticos em época de eleição. Sofia, uma criança esperta e cheia de vida, batia nas portas, nas paredes, frustrada por não entender por que não conseguia ouvir a voz da mãe. A cada tentativa de comunicação, Roberta sentia o desespero crescer. Até que um dia, exausta, ela se ajoelhou no chão do quarto e gritou: Senhor, se o Senhor existe, me mostra um caminho. Eu não aguento mais. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um prato de comida. Ao ver o estado de Roberta, não hesitou: Minha filha, você precisa ir comigo amanhã à igreja. Lá tem pastores ungidos, pessoas que oram e Deus faz milagres. Eu já vi cego enxergar, paralítico andar. Não custa tentar, não é? Roberta, sem mais forças para discutir, apenas assentiu. O que ela tinha a perder? No domingo seguinte, Roberta entrou pela primeira vez na Universal. O impacto foi imediato. Não era uma missa quietinha, não. Era uma corrente de fé vibrante. As pessoas cantavam com emoção, levantavam as mãos, choravam, clamavam. No altar, o pastor falava com uma autoridade que ela nunca havia visto: Deus não é surdo, não é mudo. Ele ouve e responde. Roberta seguiu Dona Maria até um dos assentos da frente, com Sofia no colo. A menina, curiosa, olhava para tudo, mesmo sem ouvir. Quando começou a oração pelos enfermos, Roberta sentiu algo diferente. O pastor chamou todos que tinham algum problema de saúde para se apresentarem. Com lágrimas nos olhos, ela levantou a mão e, tremendo, subiu ao altar com Sofia. Irmã, qual é o seu pedido? Perguntou o pastor, colocando a mão em seu ombro. Meu Deus, pastor, minha filha é surda. Os médicos disseram que não tem jeito. Eu não tenho dinheiro para cirurgia, não tenho mais esperança. Sua voz quebrou. O pastor, então, olhou nos seus olhos e disse com firmeza: Aqui não é lugar para desespero, é lugar para fé. Deus vai operar esse milagre. Você crê nisso? Roberta, entre soluços, balançou a cabeça. Eu quero crer, pastor. Mas é tão difícil. O pastor, então, pegou o frasco de óleo sagrado e ungiu a testa de Sofia. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de surdez. Satanás, solte essa criança. O sangue de Jesus tem poder. A igreja inteira começou a clamar junto. Roberta sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Sofia, que antes olhava distraidamente, de repente levou as mãozinhas às orelhas, como se algo a incomodasse. Mãe? Foi um sussurro. Um som fraco, quase imperceptível. Roberta gelou. Sofia, você falou? A menina, confusa, repetiu: Mãe, dói. A igreja explodiu em gritos de alegria. Glória a Deus, é um milagre, aleluia. O pastor, emocionado, abraçou Roberta. Você viu? Deus não falha. Mas isso é só o começo. Você precisa persistir na fé. Participe da corrente de oração, traga sua oferta de fé, venha às vigílias. Deus quer abençoar você em todas as áreas. Nos dias seguintes, Roberta não saiu mais da igreja. Ela participou da Corrente do Deserto, uma campanha de jejum e oração onde os fiéis clamavam por milagres impossíveis. Levou sua oferta de fé, mesmo sendo apenas algumas moedas que juntou com sacrifício.
Nas vigílias, ela via pessoas sendo libertas de vícios, casais se reconciliando, doentes recebendo cura. O pastor ensinou: fé sem obras é morta. Se você quer o milagre completo, tem que fazer a sua parte. Dízimo é ordem de Deus, oferta é expressão de fé. Sofia, aos poucos, começou a reagir a sons. Primeiro, assustava-se com barulhos altos. Depois, repetia palavras simples. Em uma das reuniões, o pastor chamou Roberta ao altar novamente. Irmã, Deus está te provando. Ele quer ver se você confia nele até o fim. Você tem que queimar sua fogueira santa, um sacrifício que doa, que mostra que você está disposta a tudo por esse milagre. Roberta, com lágrimas, entregou o pouco que tinha guardado para o aluguel. Deus, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu entrego. Naquela mesma semana, um milagre maior aconteceu. Durante uma oração forte de libertação, onde o pastor determinou a quebra de toda a maldição hereditária, Sofia, de repente, virou-se para Roberta e disse, claramente: Mãe, eu te amo. A igreja inteira caiu de joelhos. Choro, gritos de alegria, pessoas correndo para abraçar Roberta. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam atividade auditiva onde antes havia apenas silêncio. Hoje, Sofia é uma adolescente normal, que ouve perfeitamente, estuda em uma boa escola e sonha em ser médica. Roberta, que antes vivia no desespero, agora é dizimista fiel, participa ativamente da igreja e dá seu testemunho no altar sempre que pode. Eu aprendi que Deus não falha, mas Ele quer ver se nós confiamos nele de verdade. Não adianta só pedir, tem que fazer a parte da gente. Oferta, jejum, oração, fé, tudo isso é semente. E Deus multiplica. Ela sempre termina seu testemunho com a mesma frase, olhando nos olhos de quem está ouvindo: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Mas você tem que dar o primeiro passo. A fé sem ação é como um carro sem gasolina, não vai a lugar nenhum. Na Universal, eu encontrei não só a cura da minha filha, mas a cura da minha alma. Aqui, eu aprendi que milagre não é sorte, é obediência. E assim, entre lágrimas de gratidão, Roberta repete o que ouviu do pastor naquele primeiro dia: Deus não é surdo. Ele ouve. E ele responde. A vida de Roberta mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era uma casa cheia de desespero, agora se tornou um lar de fé. Sua filha, que os médicos haviam desistido, não só voltou a andar, mas cresceu forte e saudável. Os exames que antes mostravam um quadro irrecuperável agora não apresentavam sequer vestígios da doença. Os próprios médicos, incrédulos, chamavam aquilo de um caso raro, mas Roberta sabia a verdade: era a mão de Deus agindo em resposta à sua fé. Mas o milagre não parou por aí. Roberta, que antes vivia de empregos informais e mal conseguia pagar as contas, começou a prosperar de uma forma que nem ela mesma imaginava. Um dia, após uma corrente de jejum e ofertas na igreja, ela recebeu uma ligação de uma antiga conhecida oferecendo um trabalho estável, com salário melhor do que ela jamais teve. Não foi coincidência, foi mais uma resposta de Deus. Ela passou a frequentar a Universal não só aos domingos, mas em todos os cultos que podia. Levava a filha, que agora, aos 8 anos, já orava com uma fé que comovia até os mais duros de coração. A menina cresceu ouvindo a mãe contar como Deus a havia curado, e isso a fez desenvolver uma intimidade com a fé que muitas pessoas só sonham em ter. Um dia, durante um culto de libertação, Roberta sentiu o Espírito Santo tocando seu coração para algo maior. O pastor falou sobre a importância de servir a Deus não só como beneficiária, mas como instrumenta dele. Foi então que ela tomou uma decisão: iria se tornar obreira. Não tinha formação teológica, não sabia pregar, mas tinha algo que ninguém podia negar: um testemunho vivo do poder de Deus. Os primeiros dias não foram fáceis. Ela se sentia insegura, achando que não seria capaz. Mas a cada reunião de obreiros, a cada palavra de encorajamento dos pastores, ela entendia que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Começou ajudando na limpeza do templo, depois na recepção, até que um dia, o pastor a chamou para dar um depoimento no púlpito durante um culto de cura. Sua voz tremia, mas as palavras saíram com uma força que surpreendeu até ela mesma. Eu já estive onde muitos de vocês estão hoje, com medo, sem esperança, achando que Deus tinha me abandonado. Mas Ele nunca desistiu de mim. E se Ele fez por mim, que não tinha nada,
imagine o que ele pode fazer por vocês, que estão aqui, buscando-o de coração. Sua fala foi interrompida por aplausos e gritos de glória a Deus, e naquele momento, ela soube que estava no lugar certo. Com o tempo, Roberta se tornou uma das obreiras mais dedicadas da igreja. Ela visitava os enfermos, orava pelos necessitados e levava a palavra de fé para quem havia perdido a esperança. Sua filha, agora uma adolescente, a acompanhava em muitas dessas visitas, aprendendo desde cedo que a fé não é só para ser vivida dentro do templo, mas levada para onde houver dor. Um dia, uma mulher chamada Márcia chegou à igreja arrasada. Seu filho havia sido diagnosticado com a mesma doença que quase tirou a vida da filha de Roberta anos antes. Ao ver a menina, agora uma jovem cheia de vida, Márcia não segurou as lágrimas. "Como você conseguiu?", perguntou, desesperada. Roberta não hesitou: "Eu não consegui nada. Foi Deus. Mas eu tive que fazer a minha parte. Se você crer de verdade e não desistir, Ele vai fazer por você também." Márcia seguiu o conselho. Começou a frequentar a Universal, participou das correntes de oração, jejuou, ofertou e, acima de tudo, não deixou a fé esmorecer, mesmo quando os médicos diziam que não havia mais esperança. E, assim como acontecerá com Roberta, o milagre veio. Seu filho começou a apresentar melhora, até que, em poucos meses, estava completamente curado. Hoje, as duas famílias são amigas e servem juntas na obra de Deus, provando que milagres não são exceções, são a regra para quem confia no Senhor. Roberta olha para trás e não reconhece mais a mulher quebrada que entrou naquela igreja anos atrás. Hoje, ela é uma guerreira, uma mãe vitoriosa, uma serva de Deus que não se cansa de semear fé. Sempre que alguém lhe pergunta como ela consegue ter tanta certeza, ela responde com um sorriso: "Porque eu já vi Deus agindo." E quando você vê uma vez, nunca mais duvida. E assim, a história de Roberta continua sendo escrita, não mais com lágrimas de dor, mas com lágrimas de gratidão, provando que, na Universal, os impossíveis se tornam possíveis para quem crê. No mesmo ano em que Roberta viu a cura do filho de sua amiga, ela recebeu um convite que mudaria sua vida para sempre. O pastor da Universal a chamou para participar de um grupo de oração especial, voltado para mulheres que desejavam servir a Deus de forma mais profunda. No início, ela hesitou. "Quem sou eu, Senhor, para estar aqui?", pensava, lembrando-se de todas as vezes em que se sentiu incapaz. Mas algo dentro dela dizia que era hora de dar mais um passo. Foi nesse grupo que Roberta conheceu a irmã Marisa, uma mulher que carrega no rosto as marcas de uma batalha ainda maior. Marisa havia perdido o marido em um acidente de carro e, desde então, vivia arrastando não só a dor da perda, mas também uma doença autoimune que a deixava acamada por dias. Os médicos diziam que seu corpo estava se consumindo, que não havia cura. Mas Marisa não desistiu. Toda semana, mesmo com dores, ela arrumava suas forças para ir à igreja. "Se eu não posso mais segurar a mão do meu marido, vou segurar a mão de Deus", ela dizia. Roberta e Marisa se identificaram imediatamente. Duas mulheres com feridas profundas, mas com uma fé que não se dobrava. Começaram a orar uma pela outra, a se apoiar, a compartilhar não só as dores, mas também as pequenas vitórias. Até que, em uma noite de jejum e oração, algo extraordinário aconteceu. Marisa estava deitada em casa, impossibilitada de se mover, quando sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. Ela tentou se levantar e, para sua surpresa, conseguiu. Não só isso, as dores que a acompanhavam há anos haviam desaparecido. No dia seguinte, ela chegou à igreja correndo, literalmente correndo, e abraçou Roberta chorando: "Deus me curou. Ele realmente me curou." Os exames médicos confirmaram: não havia mais nenhum sinal da doença. Esse milagre não foi só para Marisa. Foi um sinal para Roberta de que Deus a estava preparando para algo maior. Pouco tempo depois, ela foi convidada a fazer parte da equipe de visitação da igreja, levando esperança para outras pessoas que, como ela um dia esteve, se sentiam sem saída. Sua primeira visita foi a um lar de idosos, onde conheceu Dona Antônia, uma senhora de 87 anos que há décadas não enxergava direito por causa de uma catarata avançada. Dona Antônia vivia amargurada, repetindo que Deus a havia esquecido. Roberta sentou ao seu lado, segurou sua mão e começou a contar sua própria história, como Deus a tinha tirado do fundo do poço, como havia curado seu filho, como havia restaurado Marisa. Enquanto falava, Dona Antônia começou a chorar.
Você acha que ainda tem esperança para mim? Perguntou, com a voz trêmula. Roberta não titubeou. Não só tem esperança, como Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje mesmo. Elas oraram juntas, com fé simples, mas sincera. No dia seguinte, quando a equipe da igreja voltou para visitar Dona Antônia, a senhora os recebeu com um sorriso que iluminava o ambiente. Eu estou enxergando, ela gritou, apontando para as cores das flores no jardim. É como se alguém tivesse tirado um véu dos meus olhos. Os médicos ficaram estarrecidos, a catarata havia regressado de forma inexplicável, como se nunca tivesse existido. Esses milagres não eram coincidências. Eram respostas a uma fé que não desiste, a uma igreja que não desanima, a um Deus que não falha. Roberta entendia agora que sua história não era só dela, era um testemunho vivo de que, quando nos entregamos a Deus de verdade, Ele nos usa para abençoar outros. Cada vida transformada era como uma semente que ela plantava, e a colheita era de alegria, de restauração, de vidas que voltavam a sorrir. Hoje, Roberta não só frequenta a Universal, como se tornou uma das vozes que incentivam outras pessoas a darem o primeiro passo. Ela sabe que do lado de fora da igreja há muitos corações quebrados, muitas Robertas, muitas Marisas, muitas Dom Antonias, esperando por uma palavra de esperança. E ela está lá, de braços abertos, pronta para dizer: venha. Deus tem um milagre com o seu nome. Porque, afinal, na Universal, os impossíveis não são apenas possíveis, são a especialidade de um Deus que ama além do que podemos imaginar. E foi assim, num domingo de manhã, que Roberta viu entrar pela porta da Universal uma mulher que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Os olhos inchados, as mãos trêmulas, a postura curvada como se o fardo fosse demais. Chamava-se Ana Clara, e bastou um olhar para Roberta reconhecer naquela dor a mesma escuridão que já havia dominado. Sem hesitar, ela se aproximou com um sorriso suave e uma voz que transmitia paz. Posso sentar ao seu lado? Ana Clara assentiu, os olhos úmidos, e foi então que Roberta começou a contar sua própria história. Não com palavras bonitas ou sermões, mas com a verdade crua de quem já esteve no fundo do poço e foi puxada pelas mãos de Deus. Eu também achei que não tinha mais jeito, disse, segurando com carinho a mão daquela mulher. Mas aqui, eu aprendi que Deus não desiste da gente. Nunca. Ana Clara ouviu, entre lágrimas, como Roberta havia perdido o filho, como a depressão quase a engoliu, como as noites eram longas e os dias, vazios. Mas também ouviu sobre a noite em que, de joelhos no altar, ela sentiu algo mudar dentro dela. Não foi de uma hora para outra, foi um processo, uma luta, mas com orações, com a palavra do pastor, com os irmãos que não a deixaram desistir. Hoje, eu vivo, Roberta afirmou, com uma convicção que fazia os olhos de Ana Clara brilharem de esperança. E você também pode. Os dias seguintes não foram fáceis. Ana Clara chegava à igreja com o coração apertado, mas saía um pouco mais leve. Os pastores oravam por ela, os obreiros a abraçavam, e Roberta estava sempre ali, como uma irmã mais velha que já conhecia o caminho. Até que, numa quarta-feira de jejum, algo aconteceu. Era uma reunião como outra qualquer, mas naquela noite, enquanto o pastor falava sobre a força da fé, Ana Clara sentiu um calor estranho invadir seu peito. Não era dor, era como se algo pesado estivesse se soltando. Ela começou a chorar sem conseguir parar, e quando o pastor a chamou ao altar, as palavras saíram sem que ela planejasse: eu perdoo. Era o perdão que ela guardava há anos pelo marido que a traiu, pela família que a abandonou, até por si mesma, por ter achado que não merecia ser feliz. Naquele momento, Ana Clara não ouviu mais os sons ao redor. Só sentiu uma paz tão profunda que parecia preencher cada espaço vazio dentro dela. Quando abriu os olhos, o mundo não tinha mudado, mas ela tinha. O peso se fora. A dor ainda existia, mas não a dominava mais. Roberta, que assistia a tudo de longe, sorriu com lágrimas nos olhos. Ela sabia aquele milagre. Conhecia bem aquele alívio. Porque a Universal não era só um lugar de orações, era um hospital de almas, onde Deus operava nos corações como um cirurgião divino, tirando o que doía e colocando esperança no lugar. Hoje, Ana Clara não é mais a mesma. Ela volta à igreja não só para ser abençoada, mas para abençoar. Assim como Roberta fez por ela, agora ela estende a mão para outros que chegam com o olhar perdido. Porque na Universal, ninguém sai como entrou. Sempre há uma transformação, às vezes silenciosa, às vezes explosiva, mas sempre real.
E assim a corrente continua. Uma vida toca outra, que toca outra, como ondas que se espalham sem parar. Roberta, Ana Clara, e tantos outros são a prova de que, quando Deus entra na história, nada fica igual. Os diagnósticos mudam. As dores se acalmam. Os sonhos renascem. Porque lá, entre aquelas quatro paredes, não há casos perdidos, só almas que ainda não descobriram o tamanho do amor que as espera. E todo domingo, toda quarta, toda reunião, é uma nova chance de ver o impossível acontecer. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele só espera que a gente dê o primeiro passo. E quando a gente dá, Ele corre ao nosso encontro. O milagre que não tinha nome. Roberta entrou arrastando os pés, o diagnóstico na bolsa como uma sentença, estágio avançado. Sem tratamento possível. Mas naquela noite, entre lágrimas e orações, algo mudou. Não foi instantâneo, foi como o nascer do sol, primeiro um clarão fraco, depois a luz inundando tudo. Os exames seguintes deixaram os médicos sem palavras. Remissão inexplicável, disseram. Ela sorriu, porque sabia, não era inexplicável. Era Deus escrevendo o final que só ele podia ver. Ana Clara, a mãe que carregava o peso da depressão como uma cruz, sentiu as correntas se partirem quando ouviu: "Você não está sozinha." Não foi um sermão, foi um abraço. Não foi uma fórmula, foi a voz do Espírito sussurrando: "Levanta, filha." Hoje, ela segura a mão de outras mulheres que chegam com o mesmo vazio no peito e diz: "Deus não desiste de ninguém. Nem de você." E assim, a corrente não para. Cada testemunho é uma semente plantada em solo fértil. O cego que enxergou não foi só nos olhos, mas na alma. O viciado que se libertou não largou só a droga, mas a mentira de que não merecia ser amado. Porque milagre não é só o tumor que some ou a conta que se paga, é o coração que se rende, a fé que nasce onde só havia cinzas. A reflexão que fica é esta: Deus não precisa de cenários perfeitos para agir. Ele escolheu um estábulo para nascer, uma cruz para vencer e corações quebrados para morar. O que ele pede não é que sejamos fortes, mas que sejamos seus. Que a gente pare de medir a distância entre nós e a bênção, e simplesmente estenda a mão. A lição: o impossível é só o que ainda não foi entregue a Deus. A Universal não é um lugar, é um ponto de partida. Porque a verdadeira transformação não termina quando a reunião acaba. Ela começa quando a gente sai dali diferente, com os olhos abertos para ver a graça, os ouvidos atentos à voz dele e o coração disposto a ser a próxima onda desse mar de milagres. E se você está lendo isso hoje, saiba, sua história não acabou. Talvez você tenha chegado arrastando dor, dúvida ou desespero. Mas aqui, agora, Deus está dizendo: dê meu primeiro passo. Eu corro o resto. E quando ele corre, nenhuma sombra do passado consegue acompanhar. Nenhuma.